Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja vendo esse vídeo. Eu criei um canalzinho no YouTube para compartilhar com os irmãos, com os amigos, alguns conhecimentos bíblicos também. Agora que graças a Deus eu estou com um tempo, mais livre, por ter acabado o curso que eu estava fazendo, design de games. Então eu abri esse canalzinho no YouTube para poder. Eu sempre gostei muito de ler as escrituras, ouvir. Às vezes a gente não tem tempo de ler, mas eu vou disponibilizar aqui também um link para você quiser escutar, entendeu? Eu tenho toda a Bíblia em MP3, então eu já compartilho com os irmãos da igreja. Eu fiz um linkzinho, um site, uma espécie de um sitezinho com os links, de estudos da Bíblia, dos Evangelhos, praticamente toda a Bíblia, entendeu? Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e alguns outros estudos também. Então eu vou compartilhar esse primeiro estudo aqui que eu achei muito interessante, sobre dízimos e ofertas. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou um dizimista, mas gostaria muito que vocês vissem esse vídeo, porque hoje em dia há muita, não vou dizer heresia, mas há muita confusão criada pelos nossos pregadores prediletos, em relação a algumas passagens bíblicas que eles utilizam para retirar dinheiro, dos irmãos que às vezes não têm tempo para ler as escrituras, para estudar, entendeu? Então a gente vai assistir esse vídeo aqui. A oportunidade que eu tiver, eu vou dar uma pausa, eu vou comentar alguma coisa, mas eu vou procurar não comentar tanto para o vídeo não ficar muito grande. Eu sei que eu vou ter que dividir ele em mais ou menos 3 vídeos, porque como eu estou começando no canal no YouTube, o YouTube, você iniciante, não pode colocar vídeos muito longos, acima de 14 minutos. Então eu pretendo colocar esses vídeos divididos, devem dar 3 vídeos mais ou menos, de 14 minutos. Então você assiste esse primeiro vídeo, ver se eu consigo aprender um pouco do YouTube e botar lá na descrição para poder fazer comentários. Nada contra nenhuma denominação, nenhuma congregação. Simplesmente vamos estudar. Esse canal é simplesmente para analisar a pregação de alguns irmãos que eu vejo realmente que tem de acordo com as escrituras, e que os nossos pastores e responsáveis às vezes não pregam. E a palavra de Deus diz que com o tempo o Espírito Santo vai ensinar a cada um de nós sem a necessidade dos nossos pregadores, porque nós vamos através das Escrituras aprender diretamente com Deus e com o Espírito Santo. Então vamos escutar esse irmão aqui, que eu achei muito interessante a pregação dele sobre Malaquias 3:10. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Esta é a arma dos pastores. Quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem, vamos ser tosqueadas. E os pastores dizem, mas está na Bíblia. E digo eu, nós não temos uma doutrina bíblica. A nossa doutrina não é bíblica. Se fosse bíblica, Malaquias serviria para mim, Levítico serviria para mim, porque Levítico é bíblico. Malaquias não é bíblico, mas não serve para mim. Então a nossa doutrina está nas epístolas de Paulo,
de Romanos a Hebreus, que são a revelação da graça de Deus para a igreja gentílica que vive o novo pacto. Então preste atenção, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra a igreja no Brasil, contra a igreja, contra os gentios. Então leia: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de... Então, o livro de Malaquias, que está inserida na lei de Moisés, não se aplica ao povo gentílico. É uma sentença contra o povo de Israel. Quem é de Israel, diga baixinho, aleluia. Então essa carta não se aplica a você. Eu tenho dito como exemplo, se eu escrevo uma carta para minha esposa e digo: minha querida esposa, eu te amo, esta carta cai no chão e se perde. Você pega, se aplica a você? Pedir desculpas, irmãos, é porque eu também aqui eu estou no horário aqui, tá tranquilo no trabalho. Estou fazendo esse vídeo aqui na madrugada, praticamente. Esse áudio ao fundo aqui é o áudio que ficou monitorando aqui o sinal do ar. E também, se por acaso eu parar um pouquinho o vídeo aqui, eu vou ter que fazer uma atividade aqui, mas eu peguei justamente um horário legal para poder ter um estudo sem nenhuma interferência. Então esse horário está tranquilo. Se houver esse tipo de problema ou ter que parar o vídeo e editar depois, é justamente por isso, tá bom? Eu estou falando com você? Não, mas você pode usar e falar: nossa, como que ele tratava muito bem, olha, ele ama. Mas ele não está falando comigo. O conteúdo não se aplica a mim, porque eu não estou dizendo que amo você, eu estou dizendo que amo a minha esposa. Esta carta se aplica a ela. Malaquias não se aplica a você. Malaquias não está falando contra você. O profeta não está sendo usado para mim nos dias de hoje. Para os dias de hoje, quem fala comigo é o Espírito Santo, que é o Senhor, que é Deus, que é um só, por intermédio das epístolas de Paulo, para os gentios, que somos nós. Então, o que é que os pastores fazem? Pegam Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10 e aplicam na igreja dizendo: vocês estão roubando o Senhor, vocês não estão dando o dízimo do Senhor, e eu vou amaldiçoar vocês. Mas esta sentença não é contra a igreja gentílica, porque nós não estamos mais debaixo de maldição. Ele nos libertou da lei, ele nos trouxe agora para a sua graça. Então, quando os pastores vêm com Malaquias 3:10, ele está pregando o livro da lei para a igreja gentílica. E a igreja gentílica não pode receber lei, porque todos os que estão debaixo da lei, disse Paulo aos Gálatas, estão debaixo de maldição. Então, no capítulo 3, vê se tem aí, Miguel, no versículo 8, está aí o que eles aplicam na igreja. Lembre, mas isso aqui não é para você nem para mim, porque nós não somos de Israel, nós somos da igreja gentílica, nós somos da igreja do novo pacto, aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade. Então olha o que ele diz, Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Com quem que ele está falando? Com de Israel. Diga, não está falando comigo, a carta não é para mim. Vós me roubais, e eles disseram: e que te roubamos? E disse Deus: nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, todas esta nação, Brasil, Espanha, França, Canadá, não são as nações,
Se fosse nações, tinha brecha. Porque nações são mais de uma. Então estaria incluída aqui a França, o Canadá, o Zaire, a Colômbia, a Luanda. Mas está no singular. Porque está falando com uma nação só. E essa nação é Israel. E nós não somos como Moisés. Isso não aplica na minha vida e nem na sua. Alô, da Zâmbia? Ué, e por que os pastores não pregam isso? Porque são cães gulosos. O seu Deus é o ventre. Estão atrás de tosquear as ovelhas. Irmãozinho, esse pastor aí, ele realmente é corajoso. Você vê que, eu acho, tem um comentário mais à frente aí, eu acho que ele também é de Caxias, que eu sou de Caxias, eu acho que ele é de Caxias. Vê que pastores assim, você não vê crescer na mídia, ser visto, ser chamado, porque eles pregam a Bíblia, pregam a verdade, pregam hermeneuticamente corretos, entendeu? Biblicamente corretos, eles pregam dentro da palavra, realmente utilizando o período, em que época foi feito, para quem foi feito e para qual nação ou para qual período de tempo foi feito, para quem foi escrito a carta ou o livro ou a epístola, entendeu? Eu acho muito interessante, por isso que eu estou compartilhando com os amigos e com os irmãos. As suas solenidades são para ganhos próprios. Eles não querem instrução e verdade. Porque se pregarem o que vem para ir para frente, a igreja fica vazia. Eu não tenho medo da igreja ficar vazia. A igreja não é minha. O que te prende aqui não pode ser a cerca. O que te prende aqui é o alimento. Entende-se? Eu estou pregando aqui sobre o temor do Espírito Santo, senão Paulo se levanta e vai embora. Está aqui como aferidor. Você deve estar aqui assim também. Não pode permitir que eu pregue o engano em você aí, alimentando o meu ego, eu te enganando e você deve estar aqui pela verdade. E é por isso que a igreja se tornou o que é, porque as pessoas não vão em busca da verdade. As pessoas vão em busca daquele irmão que é muito legal, ou eu não consigo sair de lá porque lá as pessoas são bacanas. Aqui ninguém é legal, aqui ninguém é bacana, aqui a palavra é que nos alimenta e estamos aqui por ela. E quando alguém errar por nós, por causa da palavra que nos alimenta, nós suportamos uns aos outros em amor. Então olha, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais sim toda esta nação. A nação de Israel, a carta é para ele. Deus está falando com eles. Esta carta não pode ser aplicada na minha vida. Então olha o que ele diz no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você disse que ia me suportar, deixa eu te investir. A casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém, aonde os levitas administravam lá dentro. O dízimo era alimento, dízimo não era dinheiro. Dízimo era a 10ª parte da plantação dos judeus, que eles deveriam levar anualmente, não era todos os cultos. Anualmente eles tinham que pegar 10% da sua plantação e levar à casa do tesouro que ficava em Jerusalém, para sustentar os levitas que não tinham herança e não podiam trabalhar, porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém. Lá era a casa do tesouro. Neste novo pacto, Paulo disse que a casa do tesouro somos nós, vasos de barro, mas com um grande tesouro dentro de nós. Por que Paulo disse isso? Porque quando muda o sacerdócio, tem que mudar a lei. Mudou os pactos, mudaram-se a aliança. O templo não é mais em Jerusalém, e o templo agora sois vós, o templo do Espírito Santo. Diga, papai. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, e até que não haja lugar suficiente para recolher. Diz o que estava acontecendo aqui? Como eles estavam em desobediência, não levando para os sacerdotes, e os sacerdotes em consequência em desobediência a Deus,
Deus cerrou a janela dos céus. Era um pacto de dente por dente, olho por olho. Deus agia segundo as obras dos homens. Hoje é em graça, Deus não age segundo as minhas obras. Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Porque o favor agora é imerecido. Então Deus cerrou a janela dos céus. Como não chovia, eles não plantavam e não colhiam. De uma outra feita, continuou-se a desobediência. O que ficou? Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. O que os pastores fizeram? O que eles, lindos de morrer, pior que os políticos aí, transformaram o devorador no diabo? É porque o diabo vai na tua casa. Meu amor, você acha que eu vou sair um domingo para vir num lugar, ouvir falar da palavra e o cara dizer que o diabo vai na minha casa? Já não basta os diabos lá em Brasília, meu amado. Ainda vai entrar um outro para comer o que é meu. Meu amado, para comer o que é meu já basta a minha fome. Mas são ameaças. Porque quando eles não pegam na ameaça, ele pega no medo. E as pessoas saem com medo. Ai meu Deus, está vendo o que aconteceu? Está vendo? Foi por isso que você não deu o dízimo. Menina, eu sou dizimista fiel da casa de papai. Dízimos eram alimentos e que o povo tinha que dar anualmente. Pastor, mas por que o senhor prega isso? Porque essa é a verdade. E por que os pastores não pregam isso? Eles querem enriquecer. É melhor ser pastor do que ser mecânico. O cara abre uma igreja, chama o povo, ameaça, manda você dar 10% do teu salário. Se acontecer alguma coisa, é porque o pastor é cheio de unção. Se não acontecer nada, você teve fé. Não teve fé. Aí, irmãos, entra naquela questão. Meu povo peca por falta de conhecimento, falta de leitura bíblica. Os irmãos hoje em dia sentam nos bancos e esperam o pastor lá na frente, ou pastora, o que for, pregar, entendeu? Eles, hoje em dia, se você analisar, os pastores que congregam, né, são líderes de denominações grandes, como a Igreja da Graça, ou então a do Silver Malafaia, que mais? De Macedo, são famílias, então, entendeu? Então os pastores, às vezes, eu entendo até por um lado, eles são pagos porque, na verdade, hoje as congregações, elas acabaram se tornando empresas. Você vê, eles dependem daquilo ali para sobreviver. Eles são dignos do salário, entendeu? Só não pode dizer que um pastor não é digno, porque o pastor, ele é psicólogo, psiquiatra, ele às vezes, quando entende alguma coisa, ele é um obreiro assim em relação a fazer realmente obras dentro da igreja, pintor. O pastor tem várias funções dentro é como se fosse um levita no Velho Testamento. Então eu não sou contra o pastor ter o seu salário. O problema é que hoje em dia eles, infelizmente, eles são escravos não, mas eles acabam se tornando submissos a determinadas famílias que são as donas daquele ministério. Então, a família que pensa daquela forma, o pastor tem que se adaptar, e às vezes você vê os pastores chegam até a pregar parecido com o dono daquele ministério. Eles acabam falando as gírias, a forma de falar, eles não têm a sua própria identidade. Eles procuram ter a identidade do líder que está à frente ali da obra, entendeu? Então, às vezes, eu vejo muitos pastores passando por determinadas situações e eles até tentam corrigir alguns erros ocasionados pela liderança, só que se ele tentar corrigir demais, ele acaba sendo afastado, ou então tiram ele de um e colocam em outro lugar, e pegam outro e colocam no lugar dele, entendeu? Então,
é complicado. Eu entendo a posição de alguns pastores. Eles acabam sendo escravos do sistema, entendeu? Mas vamos continuar aqui, vendo. Manda abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós vamos dar até... meu amado, eu dou até... dou minha vida, dou meu carro, dou tudo. Mas se pregar a verdade. Se eu for apacentado com a verdade, eu dou tudo por gratidão. Porque nada melhor do que você andar na verdade. Pastor, mas se isso aqui é no Novo Testamento, me perguntam os teólogos, então o que Jesus mandou dar no Novo Testamento lá em Mateus 23, hein? Vamos ver. Vamos. Mateus 23, 23. Coloca aí. Vai. Jesus falando com escribas e com fariseus. Preste atenção, você que tem mente iluminada. Jesus está falando com a igreja e com os irmãos. Quem eram os escribas e os fariseus? Os que viviam em Israel, os que viviam sobre a lei e os que seguiam a lei de Moisés. Então, eles tinham que dar dízimos. Então Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais notas de 50 reais, nota de 100, anel de ouro, de brilhante de diamante. Qual era o dízimo que os escribas e fariseus davam? Diga lá, olha lá: hortelã, endro e cominho, porque isso era o dízimo. Você vê as ovelhas levando... O que é isso aí? Saco de milho. Para quem? Vou levar meu dízimo para a igreja. Você vê? Que dízimo? Não era dinheiro. Dízimo era alimento. Então ele diz: vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei. Ah, dízimo era da lei. Ah, e vocês estão desprezando o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, dar o dízimo do endro e não omitir aquela. Ah, tá vendo? Jesus mandou no Novo Testamento os fariseus dar o dízimo. Olha, eu vou te poupar, mas deixe de explicar. Mateus não é Novo Testamento. Ah, não, espera aí. Não, entrei no lugar errado, tá vendo? Você não prega a verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. São livros históricos que tratam da biografia do nascimento de Jesus nos dias de sua carne. Porque olha o que explica o escritor dos Hebreus. Coloca lá, Miguel. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para aí. É verdade. Nunca tinha me mostrado isso. Ora, para ser testamento, tem que acontecer a morte do testador. E se o testador está vivo, então não é testamento. Recebe? Recebo o entendimento do Espírito na minha mente. Então, enquanto Jesus, nos dias de sua carne, o conhecido Emanuel, estava andando em Jerusalém, ainda era a lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Então ele estava andando ali, mas ele estava sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei, e nos dias de sua carne tinha que se aplicar a lei. Porque para ser Novo Testamento era necessário que intervenha a morte dele. Então da cruz para cá, aí sim é Novo Testamento. Porque olha o que ele diz 17, olha, lê agora. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, enquanto Jesus estava vivo, não tinha Novo Testamento, ainda era velho. Recebe, diga eu recebo. É isso aí. Pastor, mas por que isso só tem aqui? Não, isso não tem aqui. Isso está aqui. Não está longe de ti, está na tua boca, está no teu coração. Eles que não pregam. Aí toda a
doutrina da igreja está inserida onde? Mateus, Marcos, Lucas. Aqui é novo, vocês não pegam novo. Olha a mulher do fluxo de sangue. Desce, Zaqueu. São histórias. Não tem revelação, não tem doutrina. Então eles pegam a passagem de Mateus 23 e diz que Jesus no Novo Testamento mandou dar dízimo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, porque um testamento só tem força de lei quando o testador morre. E o testador, que é Jesus, estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então quando você abre da cruz para cá, você não vê Paulo falando em dízimo. Não vê Paulo obrigando os irmãos, sendo pesado aos irmãos. Paulo trabalhava, Paulo passou dificuldade, a igreja, sem acusação da lei, respondeu com gratidão. Não deixava o apóstolo passar aperto. Ele disse: eu recebi tudo, estou cheio, desde que Epafrodito me trouxe das vossas mãos, como um sacrifício suave e agradável a Deus. Mas sem imposição. Você entra na igreja 2 horas pedindo dinheiro. Você entra na igreja, a ovelha sai tosquiada, te ameaça. E a ovelha entra dentro de casa, vê a panela cair, aí ela lembra que o pastor disse: ó, o devorador na tua casa. Uma panela que caiu. E é assim que as ovelhas estão fora do pasto. As ovelhas estão no mundo aí porque entraram dentro. Eu consigo ver, às vezes, com meus olhos espirituais, às vezes elas entram aqui, eu vejo. Caramba, olha, mas o cara chega, passou a máquina, nem porque às vezes eles passam a máquina Tem uns que tosqueiam, mas chega, passa a máquina, a pessoa entra quebrada. Com vontade de subir. As pessoas querem ouvir tudo, menos de Deus. Que elas foram tão tosqueadas, tão feridas, só prestaram enquanto tiveram, só prestaram enquanto podia dar, que na hora em que elas mais precisaram, é o vale quanto pedra. Nessa pegada aí, irmãos, que é o seguinte, vem na minha mente aqui o caso de um conhecido que ele tinha que pagar certo valor, porque na época ele trabalhava como táxi. Então ele congregava numa denominação que todos conhecem muito bem qual é, que pede bastante, né? E pediram o dobro do dízimo, entendeu? Fizeram uma espécie de uma proposta, né? Fizeram um desafio para quem der o dobro do dízimo. Então o dinheiro que ele era destinado para pagar o táxi, ele pegou e colocou lá, entendeu? Foi assim que eu fiquei sabendo. Ele dizimou e deu a parte que era do táxi também como a oferta de dízimo também. Só que chegou o período de pagar, né, ao táxi. Então, se você parar para analisar, a pessoa que faz esse tipo de coisa e o indivíduo que está lá na frente falando, né, como se fosse um pastor dizendo que você vai receber, entendeu? Isso é uma barganha. Você não deve barganhar com Deus. Você está dando dinheiro pensando em receber 10, 100 vezes mais para poder pagar a dívida que você está devendo do táxi, do que for. Então essa pessoa fez isso e infelizmente ela entrou em depressão porque não conseguiu pagar, perdeu o táxi, entendeu? E nessa situação, creio que o que a igreja tem que fazer, né? Ela deveria ajudar o irmão. Mas não, eles falam o seguinte: você não teve fé, a sua fé foi fraca. Eu aprendi que os dízimos e ofertas já é o suficiente para você arcar com as dívidas da congregação, pagar o direito do pastor, entendeu? Que ele é digno do salário dele, aquele que é dedicado 24 horas à obra,
e fazer a manutenção dentro do templo. Eu aprendi assim. Não tem que fazer campanha de mais nada, só trabalhar com dízimos e ofertas. O problema é a administração. Se você faz uma má administração, você vai gastar erradamente o dinheiro que não é meu, não é seu, que a partir do momento que você dá ao Senhor, é do Senhor. Então você tem que fazer o que é correto com o dinheiro dele, administrar de uma forma correta. Se você não sabe administrar a sua casa, ainda mais a casa de Deus, então é melhor você não administrar nada. Não se dá uma de pastor, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Ele entrou em depressão. E quando mais para frente vocês vão ver em Malaquias 3:10, quando fala que haja mantimento na minha casa, por que eles não continuam também essa leitura, né? Hoje em dia você vê muito pouco, de repente por causa desse irmão aí, que eu já compartilhei já esse vídeo desse irmãozinho aí, esse pastor. E já pararam um pouco de usar Malaquias 3:10, entendeu? Porque a leitura continua, que haja mantimento na minha casa. O quê? Quando uma pessoa da congregação ou fora, um órfão, uma viúva, precisam de um alimento, para onde que eles devem correr? Para a casa de Deus. E lá tem que ter o alimento, lá tem que ter alguma coisa para eles. Então o dinheiro deve ser administrado para quê? Para criar também cestas básicas, entendeu? Para ser distribuído entre as pessoas da comunidade que estão precisando. A igreja vai pesquisar, vai saber se realmente a pessoa precisa daquilo ali, para poder doar para ela. Não é só chegar lá e dar o nome e falar que está... Não, tem que saber se a pessoa realmente não está trabalhando porque ela não quer, porque não pode, porque não conseguiu. E ali ajudar ela, entendeu? No que precisa. Mas vamos acompanhar o irmão aqui. Então Deus tirou tudo isso. Então olha, eles usam uma passagem e eu fico de suporte. Porque esse meu espírito se revolta quando a pessoa deveria ensinar a igreja. Elas usam expressões para tomar o dinheiro. O descaramento, e até de algumas igrejas em graça, são tão grandes que eles usam uma passagem que Abraão deu dízimo. E diz assim, mas Abraão deu dízimo, foi antes da lei. Olha só. Hebreus capítulo... Volta, Miguel. Vai, pode ir, perdão, pode ir, vai. Aí, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 8. E aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Preste atenção na revelação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são um povo que vive em Israel. Você vê que Paulo tira a sua ótica dos gentios e escreve uma carta específica para os hebreus. Todo o conteúdo desta carta é para os hebreus e que serve de observação, de conhecimento para mim. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu no ano 65. E o templo em Jerusalém só foi derrubado nos anos 70, de acordo com a profecia de Daniel. Então, neste tempo aqui ainda, aos hebreus, o templo levítico estava de pé. As pessoas aqui em Hebreus, olha, carta aos hebreus. Neste tempo aqui, no ano de 65, o templo estava de pé e as pessoas levavam sacrifício, levavam os seus dízimos ainda, porque o ano 70 da profecia não tinha chegado e o templo não foi destruído. Então Paulo está dizendo, aqui certamente, aqui não é aqui em Caxias, aqui não é aqui no Brasil, aqui é lá na cidade dos hebreus, no ano 65. Então eles usam isso aqui e dizem, não, aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, mas ali, porém, aquele que se testifica de quem vive, está apontando para Melquisedeque.
quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então olha o que ele diz no versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou. Agora preste atenção, você que conhece a graça. Abraão estava representando os gentios, ou Abraão estava ali representando o sacerdócio levítico? Então Abraão não foi exemplo para que os gentios dê dízimo. Abraão foi exemplo para o sacerdócio levítico, que quando Abraão encontrou Melquisedeque, os levíticos não tinham sido levantados ainda, e Melquisedeque, que era Deus, estava pré-anunciando o evangelho da circuncisão a Abraão. Olha o que diz no versículo 10. Porque ainda ele estava no lombo de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Mudou o sacerdócio. Não é mais o templo em Jerusalém. Não há dízimos em graça. Em graça é por gratidão. Em graça não é como eles colocam. É por isso que a igreja da graça não é esse império que está aí. Porque o foco não é o dinheiro, não é o vil metal. Deus não está associado a dinheiro. Eu vou repetir. Você não vai encontrar Deus se relacionando com o dinheiro neste local. Este é o local de exaltação e de conhecimento ao Cristo vivo. Jesus, quando nasceu, ele nasceu entre os animais. Os magos, quando foram procurá-lo, foram até o palácio de Herodes, querendo saber aonde nasceu o rei, o Salvador. A estrela o foram guiando e foram levando para uma estrebaria. Alguns deles falaram, mas não pode. Disseram que quem nasceu foi o Salvador, o palácio é lá, como a estrela está apontando para aquela estrebaria. O rei do universo resolveu nascer entre os animais e decidiu morrer entre os ladrões. Ele poderia nascer no palácio de Herodes, podia ter sido enterrado na tumba de Faraó. Não fez, para que os homens que têm olhos iluminados entendam que a maior riqueza que se pode ter não é o vil metal. Ele não quer que ajunte tesouro nessa terra. O que ele te deu é para o teu aprazimento, para sustentar nas tuas necessidades. Nós não temos ganância financeira, não há teologia da prosperidade. A nossa maior riqueza está viva, sentado no trono do universo, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. Em graça não há esta manobra, esta sede, esse engano. Olha aí, o Golias vai cair. Olha esse envelope. Tem até um aqui de outro ministério. Olha aqui esse envelope. Toma aí. Não é isto. Não é isto. O propósito não é este. O propósito é levar o conhecimento e libertar as vidas cativas, amarradas, ajudar os necessitados, os aflitos. Esse é o propósito da igreja em graça, somar na vida do outro. É isto que o apóstolo Paulo deixou como ensinamento. Olha lá, 2 Coríntios 9, pode passar por causa do horário, senão eles não suportam. Olha lá. Agora sim, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja gentílica. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. 7. Olha, se eles vão pregar isso. Se o pastor vai abrir isso dentro da igreja, o pastor quer abrir a igreja para ele não trabalhar mais e depois vir aqui quando alguém perguntar, e o pastor faz o quê? Eu vivo da obra. O senhor vive da obra, mas cadê tua colher de pedreiro? Cadê tua enxada? Cadê tua marreta? Não, meu, vivo da obra de papai.
Ah, da obra de papai é mole, meu irmão, com o suor das ovelhas, né? As ovelhas não podem comprar um remédio, porque se comprar o remédio está roubando de Deus. A mulher bateu aqui, pastor, eu queria tanto comprar um gás, mas o único dinheiro que eu tinha, eu tive que dar o meu dízimo. Eu falei, minha irmã, a senhora volta lá. Não, mas que se eu for lá, então vamos nós dois. Não, eu falei, então deixa, minha irmã. Jack, oi, manda o dinheiro para a senhora comprar o gás. Minha irmã, vem na nossa reunião, vem ouvir a verdade. Não deixe de comprar o gás para sustentar esses lobos vorazes. Deixar de comprar um remédio para sustentar pastor de carro zero. Pastor com os filhos estudando nas melhores escolas e o povo gemendo dentro da igreja. Vai ver aonde eles estão para pregar um evangelho mentiroso. Porque se fosse para pregar a verdade, até daria, né? Mas para pregar um evangelho de mentira, 2 horas na quarta, 2 horas no domingo, 2 horas de noite, a ovelha ainda é ameaçada. Olha, se eu pegar você numa igreja dessa, olha, eu estou avisando você, eu vou dar em você, hein? Porque não é possível. Olha lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha a diferença. Amado, vocês sabem, eu só tenho a 4ª série. Mas veja bem, contribuir é uma obrigação? Não. É uma coisa voluntária, gente. Ora, eu venho aqui, tem um ar-condicionado, tem uma água, o lugar é legal, pastor chatinho, mas tem que suportar em amor. Eu estou vendo que eu estou sendo instruído, isto me faz bem, não há ameaças, eu aprendo, os irmãos me acolhem. Bem, esse mês eu não posso dar nada, poxa, apertou lá em casa, eu estou me equilibrando. Pô, mas eu vou ajudar pelo menos a cooperar com uma água, um café, alguma coisa, ninguém me impede, ninguém me cobra nada. Meu amado, isso é uma contribuição. É isso que o apóstolo Paulo ensinou para esse momento da igreja. Cada um contribua segundo 10%. Segundo o que o pastor mandou. Não, que está aí dentro do seu coração. Eu tenho pessoas aqui que dão 100%, não. Você não tem noção de pessoas aqui que ganham 2.000 e dão 2.500, vão lá. Não, pastor, porque não pode parar, não pode deixar, precisa ajudar. Porque isso é um espírito de gratidão. Porque isto vale muito mais do que qualquer Bíblia em riste. Porque é tocado pelo Espírito Santo. Se a tua semente não for tocada pelo Espírito Santo, ela não germina. Ela germina quando é o Espírito Santo a tocar. No antigo pacto, o homem tinha que tocar em Jesus. A mulher do fluxo do sangue tinha que tocar em Jesus. Isso é no antigo pacto. No novo pacto, é o Espírito de Cristo que toca em nós. Nós somos tocados. Nós somos sensibilizados a ajudar, a fazer, a contribuir. Isso é o Espírito que permeia a igreja em graça. Ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ah lá, não com tristeza. Me desculpa, você vai me suportar mais 5 minutos, 10 horas. Olha, meu irmão, eu posso lhe garantir, todos os dizimistas das tal igreja dão dízimo com tristeza. Caramba, recebi um dinheiro aí, 3.000 reais. Eu vou ter que tirar 300 reais. Fazer o quê, né? Está na Bíblia, né? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Cara, puxa. Não é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor para os de Israel. Para nós, os da graça, é esta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Por que é que Paulo estava fazendo isso? Porque Paulo, como saiu da lei, sabia que as pessoas debaixo do espírito do dízimo, ou dão dízimo ou com tristeza, ou por necessidade. Eu não é você que veio de lá. Hein, pessoal? Você veio de lá, você dava pela necessidade da janela dos céus abrir. E não abria nunca. Só abria para quem estava aqui atrás. Para quem estava aqui atrás, abria janela, abria porta, abria telhado, abria casa, abria o mar vermelho. Mas os daí, nunca. Que era um espírito de barganha que eles colocavam em nós, entendeu? Se
Se eu der, Deus me abençoa. Se eu não der, Deus não vai me abençoar. A graça veio e tirou isso e disse, não, você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Entendeu, abençoado? Não existe esse espírito de baganha, ou dá por tristeza ou por necessidade. Não, eu estou dando dízimo lá na minha igreja lá, porque, poxa, eu quero comprar meu apartamento, cara. Eu quero comprar meu apartamento. Meu amado, se você não trabalhar, você não compra nem bala. É que quando você trabalha, Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Ele já abençoou. E você começa a prosperar com dignidade. Está de glória em glória. Então ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Olha lá que lindo, olha lá, olha lá. Não, volta, é a verdade. Não corre não. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E a gente não dava com alegria. Eu nunca dei com alegria. Minha mulher uma vez reclamou. Caramba, me lembro até hoje. R$480. Não, aí eu já bato de frente com o pastor. Não, pastor, já dou com alegria. Graças a Deus eu consigo dar o dízimo, entendeu? Não, repito, não estou contra o dízimo, mas porque no meu coração eu contribuo com o dízimo, entendeu? No meu coração eu coloquei realmente dizimar a 10ª parte daquilo que eu recebo no mês, tá? Se alguém quiser dar o dobro, o triplo, ou não puder dar a metade, ou dar só um terço, isso aí é de cada um, é aquilo que ele falou. Ofertar segundo o seu coração, segundo a possibilidade que você está dando no momento. Vou contar um caso rápido aqui. Eu tenho um primo que foi na minha casa. Então, para você ver como é que Deus faz com cada um de nós. Ele, em uma certa situação, ele me falou, poxa, ele congrega também, aí ele não estava trabalhando, estava podendo ofertar. Então eu cheguei e falei, não, graças a Deus eu estou dando o meu dízimo, não, sabe? Tem irmãos que eles falam em dar o dízimo, eles enchem a boca, se enchem de orgulho por estar dando o dízimo. Não, você está devolvendo o que é de Deus, certo? Primeiro você está devolvendo. Então naquele momento ali, eu não estava tipo com soberba, mas depois eu parei para analisar a forma como ele me observou quando eu falei, não, graças a Deus eu estou dando dízimo, consegui isso porque Deus, eu sou fiel, eu estou dando dízimo. Eu vi que no coração dele ele se entristeceu. Então, um tempo depois, eu não sei porquê, né? Mas só Deus que sabe. De repente foi Deus me ensinando. Eu comecei a passar necessidade, mesmo dando dízimo. Comecei a passar necessidade de casa. Apertou a situação, entendeu? Então, o que aconteceu? Não dizimei. Fiquei algum tempo sem dizimar. Não conseguia dizimar. Não foi porque a má administração, porque estava tudo acontecendo da forma correta, mas alguma coisa aconteceu na época que aquela parte que a empresa me dava, acabou que ela não poderia me dar mais, entendeu? Então, por exemplo, você está ganhando R$1.000 e você está dando o seu dízimo de R$100. Bem, mas você tem o quê? Tem suas coisas, tem seus projetos. Então os seus projetos chegam, vamos dizer assim, a R$500, R$600. Então você tem uma margem ainda de segurança, né? Só que aquela margem de segurança ainda foi abalada pela situação do momento. Então eu não pude dizimar. Então eu fiquei muito triste durante um bom tempo, porque eu não estava conseguindo dizimar, entendeu? Porque no meu coração era o correto, era o dizimar. Eu não tinha visto a pregação desse pastor aqui. Então a pessoa acaba ficando triste, ficar em depressão,
como o irmãozinho lá ficou em depressão devido a não ter pago o táxi, acaba perdendo o táxi, e a igreja não chegou, falou para ele, deve ter falado isso, que a desculpa deles é essa. Você teve pouca fé, entendeu? E não, em vez do pastor chegar e abraçar o irmão e, não, irmão, quanto é que você tem que pagar no táxi? Tanto, então tome aqui, ó. Igual ele fez aí com o irmãozinho, ele mesmo explicou, entendeu? Então, irmãos, eu passei por esse período. E tem muitas pessoas que enchem o peito falando, não, eu sempre dizimei desde quando eu tinha 6 anos de idade, 10 anos de idade. Irmão, graças a Deus você conseguiu dizimar, entendeu? Graças a Deus. Mas pode acontecer certas situações, não agora, espero que nunca, mas que acontece certas situações que você, entendeu? Infelizmente, tem a sua família para sustentar, entendeu? Então, naquele período que eu passei por isso, eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo dizimar a tua casa. E será que você vai pedir agiotas para poder pagar as tuas dívidas, tendo um pai que pode te dar, entendeu? E a igreja não dá, mas você tem um pai que ele pode te dar. Então eu falei, Senhor, permita-me, Senhor, que eu faça dessa forma, que eu pague as minhas dívidas. Eu não estou dizimando, vou usar o teu dízimo para poder pagar minha dízimo. Não vejo nenhum pastor pregar sobre isso, Senhor. Mas isso é algo entre mim e o Senhor. Que o Senhor não me castigue por isso. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida por isso. Que eu pague as minhas dívidas e consiga pagar. O Senhor sabe muito bem que a culpa não foi minha. A culpa foi dessa empresa, dessa situação. E o Senhor proveu e permitiu. E no meu coração eu não senti falha. Eu não senti remorso, pecado. Eu não senti que estava pecando contra Deus. Mas eu estava fazendo aquilo que eu conversei com Deus. E no meu íntimo Deus falou comigo. Eu ia sair por acaso e pedir para algum agiota, tendo o pai que eu tenho? Não. Eu cheguei com meu papai e falei com ele. Ele me ajudou. E hoje, graças a Deus, voltou tudo ao normal. Eu consigo devolver o meu dízimo perfeitamente. Sobra dinheiro para poder fazer minhas compras, sair com a minha família, entendeu? Então, vou deixar o irmãozinho acabar de pregar aqui. É isso, irmãos. Vamos deixar o irmão acabar de pegar e depois a gente conclui aqui também. 10 anos atrás. Meu irmão, era como 4, 5 mil. Nós tínhamos que pagar uma conta, aquele dinheiro ainda ia faltar. Fervoroso, né, meu irmão? Camisa até aqui, ele não podia usar de bermuda, e aquela coisa toda, varão de Deus. Peguei o dinheiro tremendo na mão e disse, mulher, vamos acreditar, Deus vai fazer. Deus nunca fez. Porque Deus não quer esse espírito de barganha com ele. Deus não negocia a sua glória. Deus não quer esse negócio de Deus só vai me dar se eu der, não. Tudo é dele. Meu amado, o ar que você respira, a sua vida, a sua casa, o seu carro, tudo é dele. 100% é dele, meu amado. Deus não precisa do teu dinheiro, meu amado. Deus é rico. Quem precisa do dinheiro somos nós. Você vê se Deus vai ficar feliz você pegando metade do teu pagamento, dando para ele. Você acredita nisso? Se Deus precisa do teu dinheiro, quem precisa do teu dinheiro é alguém que entrou aqui que ainda não fez uma alimentação. Quem precisa do teu dinheiro é alguém que está aqui que precisa de comprar um remédio. E como isto aqui é um lugar cristão de Deus, um semeia, outro doa, outro faz. E no final tem que ter alguém sensibilizado por Deus a contribuir. Porque este é o chamado. Olha lá o que diz o 8. Olha o 8. E Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda obra. Olha. 9. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para...
As ovelhas dão, o pastor pega, bota no bolso. A ovelha precisa de um remédio, o pastor diz, a irmã tem pouca fé, precisa orar. É isso aí, pouca fé. O Evangelho da Graça diz, não, senhor. Semearam, você aqui espalha e dê aos pobres. E a justiça de Deus na sua vida permanecerá para sempre. Eu não ando com medo do Temer. Eu não ando com medo de JBS ou da BRF de carne estragada. Há uma justiça de Deus sobre a minha vida. Deus vai me conduzindo em triunfo. Uma boa carne ali em promoção, procuro dinheiro, não tem. Caramba! A carne estava estragada. Deus dá livramento sem você saber, Não, mas quando você é conduzido em triunfo, todas as coisas cooperam para o teu bem. Nós acreditamos nisto. Nós não estamos aqui com intuito gananciosos, visando o teu bolso. Nós estamos aqui te ensinando para que você saia desse espírito de meretrício, de vendilhagem, dessas barganhas que se tornou a igreja evangélica. Ué, mas como que o senhor faz então para pagar a conta de luz? Ele, cara, 2 ar-condicionados, eu vou aumentar agora esse mês a potência desse ar, nós vamos pintar, reformar, nós vamos fazer várias coisas, comprar equipamento. Como é que o senhor faz tudo isso? Pelo Espírito. Se vir 100, eu espalho os 100. A justiça de Deus permanece. Ele faz, eu não sei como, às vezes eu não tenho mês que eu não sei como é. Mas nesses 6 anos, nunca faltou absolutamente nada. Nem na minha vida, nem na vida das pessoas que se propuseram a abraçar o Evangelho da Graça. Não há ameaça, não há dedo em riste, não há nome, porque nas igrejas bota assim, quem não deu dízimo bota o nome, e você não toca mais. Não há nada disso, amado. É por gratidão a Deus, é com alegria. Ele disse, tu espalhou, deu aos pobres. Olha, se está escrito eu creio. Você crê? Você crê? Diga, Abba Pai. Abba Pai. Se está escrito eu creio. Ele disse, e espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. As pessoas estão desesperadas. Eu não estou. Ele me predestinou. Todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O dia que eu estou vivendo hoje já foram escritos e determinados. Deus sabia que eu iria viver em tempos difíceis, de emprego, de escassez e de roubalheira. Deus sabia, me colocou aqui, Ele tem um controle absoluto. E qual é a minha participação nisso? Ser obediente. Sou um semeador, não há imposição, ninguém manda em mim, não há nomes aqui escritos para quanto eu tenho a dar. Eu vou semear. Está aqui a minha semente, eu vou semear. O que eu achei que eu posso. É pouco aos olhos de alguns? Pode ser. Aos olhos dos outros pode ser muito? Pode ser também. Aos meus olhos, é o que eu posso fazer. E é a forma que Deus recebe. Porque eu estou fazendo com alegria. Não estou dando por necessidade, Deus me dá algo. Deixa de dizer, me desculpe. Você não entrou aqui, você não veio atrás de bênção. Que você já é um abençoado. Você não veio atrás de prosperidade, porque você já é próspero. Você não veio atrás de milagre, porque o milagre te acompanhou. Você não veio atrás de cura, porque tu já és curado. Você veio para agradecer. Você veio reconhecendo. E sem Deus, nós não podemos nada. Amém, irmão. Bom, irmãos, então a conclusão é essa. Esse vídeo, se Deus permitir, eu tentei gravar ele já essa é a 3ª vez. Vai ficar mais ou menos com 1 hora, vou ver se eu consigo finalizar agora. Espero em Deus que eu consiga compartilhar com vocês esse estudo, que eu espero que eu consiga outros estudos que sejam baseados na Bíblia, exatamente com uma forma correta de exibição da palavra, entendeu? De estudo da palavra, para quem foi feito o livro, para quem foi feita a epístola, para qual nação, em que época,
com qual intuito, entendeu? Pretendo fazer alguns vídeos com pregações de determinados pastores, entendeu? Que venham trazer e somar para o conhecimento não só meu, mas desse novo canal que eu estou fazendo, entendeu? Eu sei que os dias são corridos, são muitos estudos, tem o meu trabalho aqui na madrugada, tem os outros trabalhos também que eu exerço na área de, como muitos me conhecem, devem saber, na área de modelagem, de desenvolvimento de jogos, entendeu? Mas que eu vou procurar, agora que já terminei o curso, vou procurar fazer agora algumas séries e alguns vídeos trazendo as pregações que muitos devem ver que quando eu estou modelando ou estou trabalhando, eu sempre coloco um pastor ao fundo pregando a palavra, falando alguma coisa, entendeu? Relativo às escrituras. Pastores como César Cavalcante, como Natan Rufino, outros, entendeu? Que antigos e novos, que eu assistia muito antigamente, entendeu? Silas Malafaia eu assistia, no momento não assisto mais, mas pegar pregações antigas, entendeu? Esse irmãozinho, você vê que eu vi, a qualidade do vídeo não é muito boa, mas a palavra é excelente, entendeu? Ele prega exatamente ali coisas que os nossos pastores prediletos, não, como diz Natan Rufino, nossos pastores prediletos não pregam, entendeu? Sobre os dízimos e ofertas, entendeu? Que esse estudo então entre na sua mente, no seu coração, que você, eu não sei, eu vou ver se eu consigo colocar lá a opção para você poder dar a sua opinião, pode opinar, falar, entendeu? Nada contra nenhuma congregação, principalmente contra a minha, nem contra as demais, que são organizadas por famílias, né? Famílias que têm aquela hierarquia e a forma de pregação, né? Que nosso país, se você for analisar, são famílias que tomam conta de algumas denominações. Então, não estou aqui para ir contra a minha congregação e nem contra o meu líder, simplesmente vou expor o Evangelho e expor as pregações de qualquer pastor, seja assembleano, ou eu seja batista, ou eu seja, não importa, que esteja dentro da palavra, dentro das escrituras, falando o que a Bíblia diz e o que o Espírito Santo manda, eu vou trazer aqui, postar, até o YouTube poder me permitir colocar o vídeo completo, porque eu creio que eu vou ter que dividir esse vídeo aí em umas 3 ou 4, até mais partes, para poder eu poder colocar ele no YouTube, que às vezes o YouTube não vai permitir eu colocar o vídeo completo, tá bom? De repente eu faço o vídeo completo, boto num drive e deixo em aberto, mas o bom é colocar no YouTube para todos terem conhecimento. E não deixe esse vídeo desse pastor morrer. Compartilhe para mim. Não compartilhe por minha pessoa. Compartilhe por ele. Porque ele é corajoso de pregar a palavra da forma como ele pregou e desmascarar a Malaquias 3, né? Até 3:10 e mais à frente ainda, né? Porque tem a parte como eu comentei, mais à frente ainda, porque se os dízimos têm que estar na casa do Senhor, ele tem que ser compartilhado, entendeu? Entre os irmãos, coisas que não é feito. Então, que daqui para frente os pastores não utilizem mais esse Malaquias 3:10, né? Você vê que os que fazem isso, certamente os que não têm curso de seminário, não fizeram nenhum seminário, não fizeram nenhum curso básico de teologia, entendeu? E eles pregam às vezes porque os seus pais ou os seus
pastores prediletos pregaram aquilo ali, mas eles mesmos não estudaram e não viram da forma como esse pastor belíssimamente nos trouxe essa palavra. Então eu vou finalizando aqui, irmãos, que Deus abençoe vocês. Uma oração rápida aqui para finalizar. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a forma como você dizima na sua igreja. Se você não consegue contribuir, que o Deus de Israel venha colocar no teu coração, entendeu? Esse desejo de contribuir com uma congregação a qual você venha a estar participando, que você que não esteja congregando venha a congregar, né, em alguma congregação, porque o próprio apóstolo Paulo diz que não é bom que você fique sem congregar, mesmo gemendo, chorando, passando por muitas aflições, nós viemos a caminhar e continuar caminhando, mesmo que às vezes não tenhamos tempo, mas que nós teremos um tempo sim para ler as Escrituras, acompanhar algum irmão, algum pastor, algum líder, né? Principalmente fisicamente naquele local ali, entendeu? Deus abençoe você, rica e abundantemente, a sua família, entendeu? A sua vida espiritual, material, física, e qualquer enfermidade que você tenha, Deus venha curar em nome de Jesus. Um abraço, meus amigos e irmãos, que Deus abençoe vocês, um ótimo início de semana. O dia que você estiver assistindo esse vídeo aí, seja um início de dia ou noite ou madrugada abençoado, já agradecendo em nome de Jesus por isso também.